Hoje do programa, vamos falar da enquete para você mandar as mensagens e responder a nossa enquete? Vamos participar aí, falar das enquetes para a gente. Você acha que o papel da AGU defendendo Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, no caso Rambo, o que você acha? Você acha que é papel do Brasil, da AGU, defender Alexandre de Moraes? Ou o Alexandre de Moraes tem que pegar o dinheirinho dele, a esposa dele, e se defender sozinho? Dê a sua opinião. Vamos direto para o debate ou tem outro vídeo, Gesemiel? Vamos para o debate. Samuel, pode começar por você, meu irmão? Então vamos... Não, Samuel ainda não, né? Então vamos começar pelo Maradona, que já tá pronto ali, preparado. Maradona, é com você, meu irmão. Boa noite. É uma honra estar aqui hoje, sendo conduzido aí pelo nosso amigo Moisés Cruz, nosso... como ele fala, conduzindo a nave. Hoje é ele que conduz, né? Boa noite, Samuel. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. E boa noite à equipe técnica, né? Olha, um pouco mais de cada coisa, né? Só retornando sempre a mesma coisa. STF, STF, STF. Não tem outra coisa muito para se debater, a não ser hoje a política no Brasil está sobre o STF. Mas também não é muita novidade. O que está acontecendo? Está acontecendo o mais de sempre. O Alexandre de Moraes fazendo as dele, né? Essa discussão é muito simples. Está tendo a verdadeira ditadura hoje da toga. Teve chance lá atrás, teve posições, os nossos políticos tinham obrigações de fazer, não fizeram, deixaram crescer. Hoje é o que nós estamos vendo aí. Não vai ter muito o que se falar. Está escrito, os países falando, o povo todo sabendo, não tem mais vamos dizer assim, uma notícia que não seja falar dos ministros do STF. Antigamente, há uns 10 anos atrás, até menos, ninguém nem sabia o nome deles. Pega essa daqui. Mas hoje é a mídia, hoje é tudo, tá aí. Eles aparecem, são os verdadeiros donos da bola. É aquele velho ditado, não tá perdendo, o Brasil está perdendo muito com isso, porque segurança jurídica no nosso país hoje é de brincadeira, não tem como. Levando a sério mesmo, o que o STF está fazendo é uma brincadeira, não é uma coisa séria. Está prendendo inocente, está fazendo as leis, está desfazendo dos políticos, fazendo uma verdadeira bagunça. Não tem como respeitar esse tipo de atitude deles. Não tem. Quem gosta, quem deve estar gostando, realmente é a turma da esquerda, porque eles estão fazendo valer a bagunça. Pro lado da esquerda não pode nada, pro lado da direita estão prendendo todos e tudo. É isso aí. Ricardo Frota, posso passar para você? Ricardo, você acha que o Alexandre de Moraes será condenado nos Estados Unidos? Você acha que ele violou a primeira emenda americana, que a emenda americana trata de liberdade de expressão, violou o direito de cidadão americano? Qual é a tua opinião, Ricardo? Boa noite, Moisés. É sempre uma honra ter você aí. Acho que é a primeira vez que eu estou sendo conduzido por você aqui no programa e com muita alegria. E foi você que me incentivou, né? Exatamente. Uma vez você abriu mão, era seu dia de apresentar. Disse, Moisés, apresenta aí. Eu fico feliz que você é uma pessoa que merece, que tem minha admiração, meu respeito. Então, estou muito confortável hoje aqui em estar sendo conduzido por você. Cumprimentar o Samuel Costa, cumprimentar o Maradona, cumprimentar o nosso amigo... Esqueci agora o Antony. O Antony. Só lembrar do Antony Garotinho. Ah, é? Na outra vez eu lembrava do Antony Garotinho, eu lembrava dele, mas hoje o apagão aqui, a cabeça ela fica trabalhando a mil. E mandar um alô especial a você que está do outro lado aí, nos acompanhando, nos prestigiando. Hoje, acho que nesse horário aqui, a gente está dividindo a audiência aí com o jogo da Copa, né? Está passando, acho que a Argentina. Já começou? Pois é, né? A gente até uma covardia, né? A gente está competindo aí com o jogo da Copa. Eu queria, inclusive, estar assistindo, que eu acho a Argentina aí uma baita de uma seleção. Enfim, mas a gente está aqui porque a gente gosta dessa interação com você, que está sempre mandando mensagens, sempre acompanhando, dando a sua opinião, pessoas aí que têm um apreço com cada participante, né?
Cada um aqui tem a sua torcida, tem seus fãs, então eu sempre sou muito grato por esse prestígio que você nos dá. Existe essa emenda, Moisés, nos Estados Unidos, e eles prezam muito a questão da liberdade, eles levam muito a sério isso. Isso não é uma coisa, não é uma coisa que é igual aqui no Brasil, né, que prega uma coisa, mas na prática é outra. Lá não, lá realmente eles levam a sério a liberdade de expressão. Nos Estados Unidos é seguida à risca. E o que está acontecendo é que a gente vê e prevê que isso aconteça, a gente espera, até porque lá o julgamento vai ser feito de forma completamente imparcial. Então a gente espera que o Alexandre de Moraes seja punido por tudo aquilo que ele vem causando, todos os danos que ele vem fazendo aqui para o povo brasileiro. A gente sabe que a atuação do Alexandre de Moraes ela tem deixado a grande massa da população brasileira insatisfeita. E não é por um acaso. Realmente ele tem exorbitado as suas atribuições constitucionais, ele tem exorbitado as suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal, ao invés de proteger, de zelar pela Constituição Federal, ele tem feito o inverso. E a gente espera que seja aplicado. Agora, o que a gente não quer é que o aparato do Brasil, até porque a AGU vai atuar de que forma? Vai precisar ser contratado advogados lá dos Estados Unidos, Moisés, para poder atuar lá. Não tem como aqui a AGU querer atuar num processo que se iniciou lá nos Estados Unidos. Inclusive, já pediram que seja julgado improcedente, sem julgamento do mérito, mas não é assim. É importante que a gente frise que a justiça brasileira não tem autonomia sobre a justiça americana. E não vai ter, óbvio. Não só aqui nos Estados Unidos, como em qualquer outro país. A exemplo do que aconteceu na Itália. Tentaram fazer uma interferência com a Carla Zambelli. Vem para cá, vai extraditar, não vai. E não foi. Acabou. Acabou. Quando perceberam que está tendo aí uma grande violação aos direitos humanos, quando perceberam que tudo isso se trata de uma perseguição política, não pode ser complacente, não pode ser conivente com os abusos que estão sendo praticados aqui. O Brasil, lá fora, não está sendo bem visto, em especial o nosso judiciário. Então a gente espera sim, Moisés, a gente espera sim que seja feita alguma coisa, que ele seja punido com os rigores da lei, porque aqui ele é implacável. Mas a gente espera que lá também, a lei de lá dos Estados Unidos, seja implacável contra ele. Exatamente. Ricardo, eu fiquei admirado que o Alexandre de Moraes, ele é sempre tigrão, né? Mas lá nos Estados Unidos ele não quis se defender, ele não se manifestou, ficou tigrinho. É isso mesmo, Samuel Costa? O tigrão virou tigrinho nos Estados Unidos, não se defendeu, não falou nada e vai receber, parece que uma lapada sem se defender? Boa noite, Moisés, a você, a toda a nossa técnica da Rema TV, do News 5.1. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, na condição de debatedor. Parabéns a você, né, pela desenvoltura, pela coragem, pelo carisma. Ricardo Frota, Antony, Maradona, todos os nossos telespectadores e internautas, né, que nos presenteiam todos os dias com a sua audiência. Olha, gente, honestamente falando, eu acho que a aplicabilidade desse dispositivo norte-americano não tem muita eficácia no mundo jurídico, né, para a nossa realidade. Se não, vejamos, né, o Brasil é um país soberano, então todas as decisões proferidas, né, dentro da circunscrição da República Federativa do Brasil, que é composta por 26 estados da federação, mais o Distrito Federal e 5.570 municípios, tem eficácia aqui. Então tem muito discurso, né, inócuo para alimentar uma falsa percepção para que algumas pessoas que são mais simpáticas, né, à extrema-direita, ao bolsonarismo, fiquem, né, mantendo o logaritmo nas redes sociais funcionando. Eu desconheço, né, que qualquer um brasileiro tenha sofrido alguma represália no que se refere ao dispositivo, né, dessa lei norte-americana, a Rugby. E o mais interessante de tudo é a gente perceber que é muito fácil manipular, né, alguns setores da imprensa, né? Tem até um dito popular que diz, né, se pagando bem, né, a imprensa, eles até falam a verdade. Eu acho que isso é uma discussão inócua que não acrescenta em nada ao debate democrático
nós temos outros problemas, né, outros gargalos. Eu acredito que seja muito mais prioritário do que essa picuinha do Alexandre de Moraes com o STF e subsidiariamente com o governo norte-americano. Nós não podemos ser, né, um serviçal dos Estados Unidos da América. Não temos que sofrer desse complexo de inferioridade e muito menos dessa síndrome do vira-lata latino-americano em querer bajular a todo instante a supremacia norte-americana. A gente tem que acreditar nas nossas instituições e o foro adequado, o momento oportuno para a gente frear as ações de quem quer que seja é durante o período eleitoral. Dia 4 de outubro de 2026, a gente tem um encontro marcado com a democracia. E se você achar que é interessante, né, empinchar ministros do STF, ou até mesmo o próprio Alexandre de Moraes, a gente coloque senadores compromissados com essa pauta. Se você entender que é necessário a gente avançar em outras ações afirmativas, a exemplo do combate às desigualdades sociais, fome, pobreza, miséria, desemprego, mais políticas, né, que possam impactar e melhorar a vida das pessoas, aí a gente pode, né, fazer uma mudança no cenário político nacional e subsidiariamente aqui no estado de Rondônia. Bacana, é isso aí. Mas teve, Samuel, teve brasileiros lá, como o Alan dos Santos, foi dada uma ordem para derrubar a rede dele, morando nos Estados Unidos, cidadão americano, e a ordem era para derrubar a rede dele lá, morando lá nos Estados Unidos. Ele é americano ou ele é brasileiro? Ele é brasileiro, mas é americano, tem documentação americana já é cidadão americano. Ele tem dupla nacionalidade? Tem dupla nacionalidade, mora lá, estando lá, e o Alexandre de Moraes não se conformando, não seguiu o rito, né? Mandou derrubar a ordem por e-mail, Ricardo Frota. Ele sabe o rito correto, não cumpriu o rito, e agora merece levar uma lapada, um castigo, Antônio? O governo americano não acatou. Não acatou. Nenhuma determinação, porque fala assim soberania, porque o Brasil é um país soberano, mas querendo interferir na soberania de outro país. Exatamente, Ricardo. Então é lamentável. E o que dá uma certa indignação, Moisés, é que esse custo, né? Esse custo, quem vai pagar somos nós. Porque vai ter um custo. 20 milhões, parece, né? Vai ter que contratar uma bancada lá nos Estados Unidos, porque aqui a AGU não tem a credencial para atuar nos Estados Unidos. E vai ser contratado com o nosso dinheiro. 20 milhões. A gente vai estar pagando a defesa do Alexandre de Moraes. Verdade. Dinheiro dos nossos impostos. É um absurdo. A esposa que recebeu quase 130 milhões lá do Vorcaro, né, e a gente precisa pagar ainda as custas para defender o Alexandre de Moraes. É um absurdo. Antônio, a justiça americana, quando o Alexandre de Moraes mandou e-mail, olha só, ele não usou os canais oficiais, que são as cartas rogatórias, que é de uma nação para outra, ele mandou e-mail para a justiça americana e ela nem se deu o trabalho de apreciar, porque ela disse que aquele não era o canal e ele não tinha jurisdição, autoridade nenhuma nos Estados Unidos, por isso aquilo não seria nem apreciado. Como é que fica? Qual é a tua opinião, Antônio, sobre essa questão? Boa noite a todos que estão nos assistindo, obrigado pela audiência. Como o Ricardo lembrou, estamos competindo com a Copa, mas agradeço que sempre tem um público fiel e leal conosco. Boa noite ao doutor Hélio, boa noite ao doutor Samuel, doutor Ricardo Frota e ao grande Moisés que está nos apresentando hoje, e aí que toda a equipe está aqui conosco. Em relação ao Poder Judiciário, há um ranking que avalia o Poder Judiciário no mundo. Nosso poder está em 78º lugar no ranking, abaixo da média mundial. E o que isso acontece? Um país que não tem segurança jurídica não tem investimento. Qual grande empresa vai querer investir num país que não tem segurança jurídica? Não é somente a tirania, perseguir opositores, mas também investimentos, desenvolvimento. Fazer impeachment contra esses tiranos é também buscar a igualdade social, desenvolvimento. O STF, por incrível que pareça, é um atraso deixa eu me corrigir. Certos membros do STF é um atraso para o nosso país. Não vou colocar todos no mesmo balaio, não. Alexandre de Moraes, por exemplo, que a esposa dele recebeu 129 milhões. O Gilmar Mendes, que na Lava Jato caiu no grampo com Aécio Neves. Antes era um defensor da Lava Jato, depois caiu no grampo, virou crítico ferrenho. A Carmen Lúcia, que é a única mulher do STF, mas é uma tirana, porque ela chamou todos nós brasileiros, de tiranos, porque nós queremos a liberdade de expressão na internet. Ela chamou 213 milhões de tiranos. É só pesquisar aí na internet que você vê essa fala dela. Não é fake news aqui de mim, não. É um fato.
a relativa democracia. Não, a democracia não tem que ser relativa, não. Tem que ser absoluta a democracia. Tem que ser para todos. Demo, povo, democracia, poder. Poder de todos, poder do povo. E cadê esse poder nosso? Nós não podemos se manifestar, não podemos criticar. A democracia se faz com críticas. Elogios também, mas críticas. Se não poder criticar, nós estamos uma tirania. O Flávio Dino, se vocês pesquisarem aí na planilha da Odebrecht, é conhecido como Cuba. Quando foi candidato em 2010 para governador no Maranhão, recebeu dinheiro da Odebrecht. Ou seja, nosso STF está empestado de corruptos. Qual a moral que o STF tem para julgar demais corruptos? É por isso que, por exemplo, está em voga, está na moda agora, o Banco Master, por que não vai para frente? Porque tem vários membros do STF envolvidos nessa corrupção. Então, é necessário uma interferência externa para poder ajudar a fazer uma limpa, né, nesse país. Assim como aconteceu no nosso país vizinho. Internamente, o povo venezuelano não tinha força para tirar o tirano Maduro. Não tinha força. Foi necessário uma interferência externa para tirar um ditador de lá. Assim está acontecendo agora com o Brasil, tentando uma interferência externa para poder tirar o tirano da Alexandre de Moraes do Poder Judiciário. É isso aí. Agora vamos abrir aí para os nossos debatedores, cada um trazer as suas considerações, começando pelo Samuel, que já está afiado ali. Olha, primeiramente a gente tem que deixar claro para a população de que nem todos os processos que tramitam no Poder Judiciário chegam a ser apreciados no STF. Pra vocês terem uma ideia, né? No último ano foram 85 mil processos. E desses, menos de 40% são originários, ou seja, que iniciaram no STF. E os outros 60% são em sede de recurso, né? Em sede de recurso extraordinário, que é previsto na CRPB/88. Aí você em casa deve estar me dizendo, Moisés Samuel, 85 mil processos do STF. Isso é um número pífio. Se você pegar qualquer vara especializada, né, em qualquer estado do Brasil, o número é infinitamente maior. Gente, olha, de cada 1.000 processos que tramitam na justiça brasileira, aproximadamente 1 chega no STF. Então o problema do Brasil não é o Supremo Tribunal Federal. O grande problema é as pessoas terem cognição de entender o seguinte, é que assim como ocorre a mutação legislativa, onde o Congresso vai se adaptando conforme a sociedade, antropologicamente, a composição do STF vai se adequando conforme as necessidades e o comportamento dos brasileiros. Em um outro momento, nós tínhamos um Supremo Tribunal Federal um pouco mais conservador, né, à direita. Hoje a composição, em virtude das suscetíveis eleições e reeleições do PT nos últimos 20 anos, deu uma composição um pouco mais progressista. Mas a gente não pode mudar a regra do jogo simplesmente por nossa conveniência, por achar, eu não gosto do Alexandre de Moraes, então por isso ele é um ditador. Não. A própria Constituição de 88 estabelece um regramento muito claro, que cabe privativamente ao senador da República, ou seja, ao Senado Federal, viabilizar o processo de impeachment. Empichar qualquer um dos 11 ministros do STF é uma atribuição dada ao Senado Federal. Sabe o que aconteceu com o Marcos Rogério, quando teve a oportunidade de frear eventual abuso, arbitrariedade, leniência, imprudência e imperícia dos ministros do STF, no lava-toga? Ele tirou a sua assinatura. O Flávio Bolsonaro, que eu vejo muitos aqui do programa, Moisés, Ricardo, Antônio, Maradona, dizer, né, que é um defensor da democracia, por que ele tirou a assinatura dele do lava-toga? Porque estava envolvido até o pescoço. Então, se você acha que é importante empinchar os ministros da STF, que vai resolver o problema do Brasil, eleja senadores compromissados com essa pauta. Mas ainda que nós mudemos 100% da composição do STF, se a gente conseguir continuar elegendo deputados federais e senadores incompetentes, que o in vem do latim, significa não, que não tem competência, de nada vai adiantar. Eu acho que o mais importante agora é a gente estudar, ler, pesquisar, ter senso crítico, ter percepção da realidade e aí fazer a melhor escolha, ou se não a escolha menos nociva, para representar o povo na Câmara dos Deputados e os estados no Senado Federal. Olha só, pessoal. No caso do Alexandre de Moraes, ele começou a pedir para o Rumble para que ela removesse todas as postagens do Alan dos Santos e outros brasileiros.
que moram nos Estados Unidos. Mas a Rumble disse que não tinha como fazer isso porque se tratava de liberdade de expressão e a liberdade de expressão é garantida nos Estados Unidos. Aí o Alexandre de Moraes dá o passo 2, que é bloquear o sinal da Rumble no Brasil, alegando que ela não tinha funcionário aqui no Brasil, um representante no Brasil. A Rumble se defende dizendo o seguinte, Anthony, que ela está localizada em todos os países do mundo, 193 países do mundo. Se ela for botar representante de 193 países do mundo e num países, Maradona, que ela não tem um negócio, ela diz, qual é o negócio que eu tenho no Brasil? Eu não tenho uma venda, eu não tenho uma propaganda. A sede é nos Estados Unidos. Apenas um sinal chega aqui. Agora, se as ditaduras resolverem dar ordem para o Rumble remover as suas postagens pelo mundo e nós cedermos, e ordem para ser cumprida nos Estados Unidos, então a corte americana entendeu que realmente era uma violação. O que tu acha, Ricardo Frota, dessa situação e do argumento da defesa da Rumble? Moisés, primeiro que o Samuel citou aí essa questão da mutabilidade das normas e, de fato, as leis brasileiras, as normas, elas não são estáticas. Elas vão sofrendo um processo de mutação no decorrer ao longo do tempo, seja no aspecto cultural, social, econômico, enfim, é natural que esse processo ocorra. Mas o que é analisado para que isso aconteça, essas mutações, é o aspecto social, é a sociedade, não o que o ministro pensa. Porque quando os ministros eles estão ali para cumprir a Constituição e para se adequar conforme a realidade. Então, na medida que um ministro ele não pratica e todas essas mutações elas não são de acordo com a vontade popular, ele está fazendo qualquer outra coisa, menos atender os anseios da população. Ou seja, por conveniência, por questões políticas, por viés ideológico. E isso não é o papel da Suprema Corte, não é papel de um ministro da Suprema Corte. Então, o Alexandre de Moraes, isso precisa ficar claro, porque outrora ele tinha um posicionamento e mudou. Por qual razão, se a mentalidade do povo, se a cultura do povo não mudou, por qual razão ele mudou o parecer, o entendimento dele? Mudou por conveniência, porque naquele momento é conveniente para ele estar de um lado político, que não deveria, porque um juiz, o magistrado, ele precisa ser imparcial. Isso é uma das características, isso é um dos princípios basilares da magistratura, o princípio da imparcialidade. No momento que você começa a ter uma aparição, uma visibilidade mais política, você deixa a essência do que é a magistratura. Então, Alexandre de Moraes, sob nenhum ponto de vista, sob nenhum aspecto, ele está cumprindo o seu papel constitucional. E aí a gente não pode dizer amém. Eu sempre falo, porque nesse momento o canhão está apontado para a direita, então a gente está aqui torcendo para que ele continue praticando os atos absurdos. A gente não pode ter essa mentalidade. A gente tem que ter coerência e tem que entender que, embora a gente divirja de opinião, eu não quero que o Samuel seja massacrado e injustiçado pela justiça ou por qualquer pessoa por eu pensar diferente dele. Então a gente não pode querer colocar o nosso campo ideológico e atropelar, passar por cima e deixar que os abusos aconteçam, porque aquele lado eu não gosto, eu penso diferente. Então a lei ela tem que ser aplicada de forma correta, a justiça tem que ser feita de forma correta e as pessoas não podem ter esse sentimento de perseguição. Hoje, volto a dizer, lamentavelmente, a direita é perseguida pelo Alexandre de Moraes. Ele não usa o mesmo peso da mão ou da caneta dele do outro lado. Esse peso, esse rigor é só para um lado e isso está muito claro, isso está escancarado e é isso que a gente tem que combater.